Bom, galera, hoje vamos bater um papo muito bacana sobre a química do fermento. Mas não é só a química não, porque eu chamei meu amigo, professor Landim, professor de biologia, para falar também sobre o fermento biológico. Então que a gente entenda as diferenças, o que é o fermento químico, o que é o fermento biológico, como é que funciona o fermento químico, como é que funciona o fermento biológico. A gente saiba que é muito bacana essa interdisciplinaridade e, claro, vai ser um ótimo dia para você aprender química e para você aprender biologia. Aproveita, se não está inscrito, se inscreve, coloca logo o teu like, enfia logo o teu dedo, mas vamos deixar de conversa e vamos trabalhar, vamos entender isso aí. Bom, gente, uma primeira coisa é lembrar que o fermento químico e o fermento biológico, eles são totalmente diferentes. Mais ou menos pelo nome, o fermento químico é uma substância química, que é principalmente o bicarbonato de sódio. Já o fermento biológico é uma forma viva, ou seja, são leveduras, são fungos. E claro, a gente vai explicar isso muito bem. Uma coisa que é legal saber no começo é quando é que eu escolho o fermento químico, quando é que eu escolho o fermento biológico, quais são as diferenças. Gente, fermento químico você vai escolher quando você quer que a massa cresça durante o processo de forno. Já o fermento biológico é quando você quer que a massa cresça antes de colocar no forno. Então, um vai crescer antes de colocar no forno e o outro vai crescer durante o processo lá dentro do forno. Fermento químico cresce durante o processo. Fermento biológico cresce antes de ir lá para o forno. Você tem que deixar a massa descansar. Agora bora fazer uma coisa? Professor Landim, entra aí e explica o que é o processo de fermentação. Como é que esses micro-organismos, eles dão origem ao gás carbônico que faz crescer a massa do bolo. Vai! Tudo bom, moçada do Café com Química? Professor Landim aqui na área, para lembrar como é que funciona o fermento biológico. Na verdade, fermento biológico corresponde a criaturas chamadas de leveduras. Leveduras são fungos unicelulares, o que quer dizer que aquele pozinho do fermento biológico, na verdade, é uma criatura viva. Não dá para você perceber, porque como são unicelulares, aquilo ali é microscópico. Daí a olho nu aparece lá pra gente como sendo exatamente aquele pozinho. O principal exemplar de fermento biológico, uma espécie chamada de Saccharomyces cerevisiae. E o mecanismo pelo qual o fermento biológico funciona é o famoso processo de fermentação alcoólica. Mecanismos de fermentação são processos anaeróbicos, ou seja, gente, isso aqui vai acontecer sem a participação de gás oxigênio e acontecem no citosol, ou seja, no citoplasma, mas não em alguma organela em particular. Não é que nem a respiração aeróbica, que acontece basicamente na mitocôndria. Processo de fermentação acontece naquela gelatina que tem dentro da célula, o citosol, não acontece em nenhuma organela. De maneira extremamente resumida, no mecanismo de fermentação alcoólica, você vai pegar C6H12O6, glicose, e vai acabar produzindo duas moléculas de etanol, ou seja, álcool etílico, e vai liberar o gás carbônico. E é exatamente o gás carbônico que, ao se expandir, promove lá o inchaço das massas quando você utiliza fermento. Ô Landim, mas também produz álcool, Por que ninguém vai ficar embriagado? Por que ninguém vai ficar bêbado comendo pão, comendo bolo? Primeiro que a quantidade de álcool produzida é muito pequena, E segundo que o álcool ele é bastante volátil. Então logo ele evapora. Daí, o que interessa pra gente em relação à fermentação, em relação ao fermento biológico, o CO2, ao se expandir, é ele que vai inchar a massa do pão, vai inchar a massa do bolo. Bom, então vocês entenderam
que esses micro-organismos meio que se alimentam ali de substâncias contidas na farinha, fazem o processo de fermentação com liberação de álcool e CO2, e é o CO2 que é responsável por fazer crescer a massa do bolo. Agora entendam que quando você coloca o fermento biológico, você tem que deixar a massa descansar para que ela cresça, porque na hora que você colocar essa massa no forno, as leveduras elas vão morrer. Se elas vão morrer, não vai ter o crescimento lá dentro do forno. O crescimento é antes, isso é o fermento biológico. Qual foi o gás que foi produzido? O gás produzido foi o CO2, né? Ele vai escapando, mas ele vai deixando a massa fofinha, porosa, e o álcool que é formado, você não vai ficar bêbado comendo essa massa, né? Claro, esse álcool ele também escapa quando você coloca a massa no forno. Até mesmo antes ele já começa a evaporar, mas quando você coloca no forno, se houver resíduos de álcool, se houver alguma espécie desse tipo, dessa substância etílica, ela vai escapar, beleza? Agora, ó, é comigo. Vem pra cá que a gente vai pra parte do fermento químico. Gente, o fermento químico basicamente é o bicarbonato de sódio. Aí o que é que eu vou fazer com vocês? Dar uma ideia geral sobre o bicarbonato de sódio, o que é os múltiplos usos, e eu vou fazer alguns experimentos, tá? Sobre essa parada bem aí. Agora, vocês já viram como tem uma diferença de cor, de consistência entre o fermento químico e o biológico? Dê uma olhada aqui nesse vídeo que eu coloquei, ó. Olha aí. Bom, gente, então como eu estava dizendo, ó, uma das primeiras diferenças é a coloração e o aspecto. Isso daqui parece raspa de madeira, isso é o fermento biológico, então é a levedura. Já se nós pegarmos o fermento químico, ele é bem branco, ó, um pó bem branco que está aqui, ó, que é basicamente o que a gente viu, né? Bicarbonato e um pouquinho de amido. Tá aí a situação. Então olhem lado a lado como há uma diferença bem grande de coloração e, é claro, de composição, né? Então agora vamos continuar estudando isso. Então logo a cor é diferente, né? Você tem que o fermento biológico é mais granuloso, já o fermento químico é um pó branco, que é basicamente o bicarbonato de sódio, um pouco de amido, mas principalmente o bicarbonato. Gente, olhem agora aqui para a nossa lousa. Vocês percebem que o bicarbonato de sódio, a fórmula é NaHCO3. Isso aqui é o íon bicarbonato, que é o HCO3-, e isso aqui é o íon sódio, que é o Na+. Família 1, né, vai perder um elétron. Na+, HCO3-. Cara, as coisas para as quais esse rapaz é muito utilizado. Antiácido. Michel, por que ele é um antiácido? Percebam, tá certo, que o bicarbonato de sódio, NaHCO3, aqui é Na+, e aqui é HCO3-. Então aqui eu tenho NaOH, que é uma base forte, que formou esse sal, e eu vou ter o H2CO3, que também deu origem a esse sal, que é um ácido fraco. Se a base que constitui o sal é forte e o ácido é fraco, até pelos termos, né, base forte, ácido fraco, o caráter predominante vai ser o caráter básico. Então eu posso dizer, ó, que isso aqui é um sal que tem caráter básico. Ele vai apresentar um pH maior do que 7. Ele apresenta o caráter básico. Beleza, isso é uma característica do bicarbonato. E ele vai reagir com ácidos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou representar isso aqui funcionando como se fosse o nosso estômago, tá? Aí você pega e coloca, eu vou colocar vinagre. A gente sabe que dentro do nosso estômago a gente tem ácido clorídrico, que é um ácido mais forte do que o ácido acético, né, contido no vinagre bem aqui. E eu vou colocar aquelas substâncias que a gente costuma ingerir às vezes quando está de ressaca, que são Sonrisal, ou então outros componentes, outros antiácidos desse tipo. Eu vou quebrar aqui, ó, porque aí eu aumento a superfície de contato. E a gente percebe aqui, ó, uma reação imediata com formação de bolhas, ó. Isso daqui, se eu colocar uma bexiga bem aqui, vai inflar essa bexiga, vai encher essa bexiga. E isso é o que acontece no nosso estômago. Olhem que beleza. É isso que acontece quando a gente toma bicarbonato de sódio. A gente tem a produção desse CO2 e dá uma sensação de que a gente está estufado. Eu coloquei aqui, ó, olhem a equação. Aqui eu tenho H+, Cl-, vou tirar aqui que ele está só fazendo aquele barulho. Aqui eu tenho Na+, HCO3-, o hidrogênio vai para o lugar do sódio e o sódio vai para o lugar do hidrogênio.
Se o Na+ se junta com Cl-, eu vou ter o NaCl. O H+ se junta com HCO3-, dá o H2CO3, que é um ácido muito instável, e ele se quebra dando origem à água e CO2. E esse é o CO2 que vocês viram saindo aqui e que quando a gente ingere, que reage com o ácido do nosso estômago, também vai sair. Normalmente sai por cima, mas claro, dependendo do tipo de pressão que você está dando, né, pode sair por uma das suas terminações. Enfim, mas isso é o bicarbonato funcionando como antiácido. Aqui no nosso papo, a gente está querendo saber ele funcionando como fermento. Quando você pega aquele fermento químico, que é aquele pozinho branco, que você coloca o fermento dentro do bolo, na hora que você aquece, o bicarbonato começa a se decompor. E a reação de decomposição é isso aqui, ó, 2-bicarbonato dando o carbonato de sódio, água e o CO2. E o CO2 é que vai ser o responsável por fazer a massa do bolo crescer. Então, se você pega e quer que a massa cresça durante o processo de forno, você vai usar o fermento químico. Se você quer que cresça antes do processo de forno, aí é o processo biológico, né? O fermento biológico. Aqui, à medida que você vai aquecendo, o bicarbonato ele vai se quebrando e vai liberando o CO2. E o CO2 vai fazendo ali a massa do bolo crescer. Vai ser essa a situação que a gente encontra. Agora, só para citar, o bicarbonato ele também está contido no nosso sangue. Ele forma uma solução chamada de solução tampão. Solução tampão é aquela cujo pH muda pouco quando você adiciona um ácido ou uma base. O nosso sangue ele tem que se manter com pH ali em torno de 7,2, 7,3, nem pode aumentar muito, nem diminuir muito. E quem garante, quem segura ali aquela faixa de pH é uma solução tampão feita com bicarbonato. Então vejam, ele é usado como antiácido, lá no Sonrisal, ele é usado como fermento químico, né? Principal componente do fermento químico, fazer o nosso bolo, nosso cookie, é uma substância importantíssima na solução tampão do sangue. Alguns aqui já devem ter visto que ele é usado para branquear os dentes. Vocês têm um pouquinho de bicarbonato, colocam um pouquinho de água, escova os dentes, ele dá tipo como se fosse uma lixada nos dentes. Ele lixa os dentes, ele forma uma lixa fina que remove a parte que está deixando o teu dente mais escura. Inclusive não é uma coisa que é muito aconselhada, porque pode acabar desgastando o esmalte dos dentes. Então fazer uma vez tudo bem, ficar fazendo sucessivas vezes, a chance de você ter, né, uma sensibilidade nos dentes ou até um problema maior é grande. Então cuidado com a besteira. Depois, usado em limpeza. Pode ser que você já tenha ouvido falar que o bicarbonato ele é utilizado para limpeza de prata. Você pega um pouquinho de bicarbonato, um pouquinho de água, forma uma pasta e você esfrega ali naquele objeto de prata que está oxidado e você consegue limpar. É um processo de abrasão. É como se ele lixasse. É mais ou menos a mesma coisa que acontece nos dentes. E, gente, ele era o principal pó químico que tinha dentro do extintor de incêndio. A gente tinha o extintor de CO2, o extintor de água, o extintor de pó químico, o extintor de espuma. E o pó químico era principalmente o bicarbonato. Vocês imaginam que se o bicarbonato ele for jogado no fogo, ele vai se decompor. Quando ele se decompõe, igual como no fermento, ele libera o CO2. E o CO2 ele vai empurrar o oxigênio. Ah, Michel, ficou meio confuso. Pois olha isso aqui. Vocês imaginem que eu tenha fogo. Aqui, ó. Um exemplo bem simples, está pegando fogo. Aí eu chego e digo, galera, vamos jogar o bicarbonato aqui em cima. Se eu resolver que eu vou jogar o bicarbonato, que é o NaHCO3, o que é que vai acontecer? Quando ele encostar aqui, ele vai se decompor. E ao se decompor, ele vai produzir o CO2. O CO2 é um gás e vai subir. Vocês imaginam que se ele sobe, o oxigênio que estava em contato com o fogo vai ser empurrado para cima. Se eu vou tirar o oxigênio do contato com o fogo, eu estou tirando o comburente, né? Você está lá, jogou, o CO2 vai empurrar o oxigênio. Se ele empurrar o oxigênio, sem oxigênio, eu não posso ter combustão. E se eu não posso ter combustão, não vai rolar mais o fogo bem aqui, eu vou extinguir essa parada. Então, vejam como o bicarbonato, ele é multifuncional, como ele é uma substância que tem muitas probabilidades de cair na prova. Mas o papo nosso hoje era fermento químico, fermento biológico. Fermento químico, bicarbonato, quando se quebra, libera CO2 e faz a massa crescer. Fermento biológico, nós temos leveduras que pegam açúcares
e fazem o processo de fermentação, liberando álcool e CO2. O CO2 faz a massa do bolo crescer. Não esqueça, o fermento químico, a massa cresce durante o processo de forno. Porque quando você vai aquecendo, o fermento vai se decompondo. Já o fermento biológico, a massa cresce antes. Eu tenho que deixar descansando, a massa cresce. Quando eu coloco no forno, eu vou matar os pobres bichinhos. Beleza? Então tá aí mais um vídeo multidisciplinar que tem muitas possibilidades de ser abordado em prova. A prova do Enem já cobrou várias vezes o que é que faz com que o bolo cresça, a massa do pão cresça, sobre a fermentação. Então é um papo bem bacana, bem tranquilo para você curtir, tá? Um beijo imenso e eu vejo vocês no próximo vídeo.